Meus irmãos, é com grande alegria que nós queremos, nessa oportunidade, saudar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para nós é um motivo de alegria mesmo estar aqui. E nós vamos dar continuidade nas nossas pré-aulas aqui que nós estamos passando aqui. E hoje a nossa aula sugerida é a lição de número 12, que vai tratar acerca da sutileza da espiritualidade holística. Então nós vamos entender um pouquinho nessa oportunidade, o que significa essa sutileza da espiritualidade holística. Nós temos aqui o textuário da nossa lição, que vai nos dizer assim: E disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Texto esse que está registrado lá no Evangelho de João, capítulo 14 e o verso de número 6. E também temos a verdade prática, que diz assim: qualquer tipo de espiritualidade que não seja centralizada em Cristo deve ser considerada falsa e, portanto, rejeitada. Então nós vemos, amados irmãos, que já o textuário e a verdade prática já é de extrema importância para nós meditarmos nesse texto bíblico. E nós temos aqui também a apresentação da nossa lição e os objetivos da nossa lição de número 12, que o primeiro tópico vai conceituar o fenômeno religioso da espiritualidade holística. O segundo tópico, ele vai explicar a espiritualidade humana e a sua necessidade de expressão. E temos também o terceiro tópico, expor o fundamento da espiritualidade holística. E por fim, então, o quarto tópico, mostrar a contrariedade bíblica a respeito da espiritualidade holística. Então, para nós definirmos aqui o que seria essa espiritualidade holística, no terceiro tópico, o primeiro parágrafo da nossa lição, ela vai definir essa espiritualidade holística da seguinte forma. A grosso modo, ela vai nos dizer assim: a espiritualidade holística diz que tudo é Deus, ou seja, tudo no universo estaria interligado. Assim, o indivíduo, o homem, a natureza são uma coisa só. Portanto, é uma espiritualidade panteísta. E que nos diz o panteísmo? O que seria, o que nós poderíamos definir esta palavra panteísta? Panteísta, ela vem de uma visão que não se divide, que entra a divindade e a natureza, que tudo estaria interligado. Portanto, seria uma coisa só. Aqui nós poderíamos, então, definir essa palavra panteísta como uma visão que não se divide, que entre a divindade e a natureza, que tudo estaria interligado. Portanto, seria uma coisa só. Então, se nós analisarmos já no textuário da nossa lição, quando o Senhor Jesus, ele ali conversando com as pessoas, ele disse essa seguinte palavra: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então perceba que essa palavra caminho, ela está no singular, não é uma palavra que está no plural, que podemos dizer assim que existem vários caminhos. Por isso o Senhor Jesus disse que Ele é o caminho. Então nós já vemos aqui, percebemos que a sutileza da espiritualidade holística, nós já entendemos que o Senhor Jesus mesmo, Ele disse que Ele é o único caminho, que somente Ele é o caminho. E quando o ser humano, quando a pessoa anda nesse caminho, ele se encontra com o quê? Ele se encontra com a verdade. Então, o ser humano, ele anda no caminho, que é Jesus, ele se encontra com a verdade e ele vai ao Pai. Porque o próprio Senhor Jesus disse que ninguém vai ao Pai se não ser pelo Filho. Então, é importante nós pontuarmos isso aqui. E a verdade prática também vai nos dizer que qualquer tipo de espiritualidade que não seja centralizada em Cristo deve ser considerada falsa. Então, nós entendemos que o próprio Senhor disse que Ele é o único caminho. Então, para nós irmos até o Pai somente através de Cristo Jesus. E nós vemos também que o apóstolo Paulo, lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 8,
ele vai escrever aos Gálatas, né, denunciando essa perigosa ameaça, chamando de outro evangelho, ou um falso evangelho, quando ele diz, ainda que nós mesmos, ou um anjo, vos anuncie outro evangelho, além do que eu vos tenho anunciado, seja anátema. Então nós vemos que já naquele período, naquele tempo, o apóstolo Paulo ele já estava advertindo, escrevendo aos Gálatas, que se outro evangelho, né, fosse anunciado, né, ainda que um anjo descesse e apresentasse um outro evangelho, seria anátema. Então nós entendemos que há um risco, há um perigo, né, que a igreja corre hoje, porque as pessoas elas precisam olhar, né, ter esse olhar de entender o que elas estão crendo, no que elas estão seguindo, né? E hoje há vários movimentos que estão aí acontecendo, que nós vemos que tem pessoas que estão seguindo, na verdade, esses vários movimentos que estão sendo, né, aqui apresentados. Então, a Igreja do Senhor, ela precisa estar atenta, né, a esses movimentos. A Igreja do Senhor precisa estar de olhos bem abertos. Então, nós entendemos, amados irmãos, que, né, um evangelho verdadeiro, ele está centrado na palavra, em Cristo Jesus, e tudo aquilo que for apresentado são alternativas, que é isso que a espiritualidade holística, ela quer, né, apresentar. Então, nós temos que tomar esse cuidado. Veja que já na leitura bíblica em classe, né, no versículo 5 de João 14, Tomé disse para o Senhor, nós não sabemos para onde vai e como podemos saber o caminho? Aí então no versículo 6, Jesus vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então nós entendemos que somente através, né, de Jesus é que nós vamos ter o conhecimento do Evangelho pleno e verdadeiro, né, que vai nos conduzir ao céu de glória. Então nós precisamos entrar por esse caminho. É muito perigoso hoje, porque o que acontece? Hoje, as pessoas precisam ter uma vida espiritual saudável, né? Até mesmo pessoas que estão hoje, né, inseridas no meio cristão, no meio evangélico, dentro da igreja, precisam ter uma vida espiritual saudável, porque perceba que aqui já na introdução, aqui no segundo parágrafo, tem um trecho aqui que eu destaquei, que vai nos dizer assim, ó, muitos cristãos têm se deixado seduzir pelo seu discurso globalista e pluralista e, sobretudo, espiritualista. Então, muitos cristãos têm se deixado seduzir, infelizmente, né, dentro da própria igreja. Tem pessoas que, se nós conversarmos com pessoas dentro da igreja, onde nós congregamos, ou no nosso bairro, na nossa cidade, infelizmente tem pessoas que outrora estavam sentados conosco, né, dentro do banco da igreja, do lado, nós servindo ao Senhor junto conosco, e hoje estão lá fora, né, servindo ao Espiritismo, ao Allan Kardec, a outras coisas dessa natureza. E perceba que aqui essa palavra que está aqui na introdução, muitos cristãos têm se deixado seduzir. Esta palavra seduzir, ela está ligada, né, de uma forma, podemos dizer que ela está ligada a essa palavra sutileza. Porque qual que é a ideia da sutileza? A ideia da sutileza de Satanás nos dias de hoje é de enganar a igreja, de enganar os crentes, de enganar as pessoas. Então essa palavra seduzir está ligada à sutileza, né? Porque a sutileza ela vai engodando as pessoas até que as pessoas caiam no erro. Então, se um crente, um cristão que tem uma vida, podemos dizer assim, uma vida espiritual anêmica, uma vida espiritual que não está pautada na palavra, né? Uma vida espiritual que lhes falta oração, né? Que lhes falta comunhão com Deus, né? Que lhes falta leitura da Bíblia, que lhes falta o meditar na palavra do Senhor, infelizmente corre um sério risco de ser enganado por essas sutilezas de Satanás. Então são pessoas doentes espiritual. Então por isso nós precisamos, né, assim dar um motivo para que a nossa fé ela possa crescer dia após dia. Precisamos estar cada dia tomando cuidado, vigiando como a palavra do Senhor nos ensina, para nós não cairmos, né, nesse erro. Então,
aqui no tópico de número 2, a espiritualidade humana e a sua necessidade de expressão. No antigo paganismo, como vimos, o ser humano é religioso por natureza e tem necessidade de expressar a sua espiritualidade. Todo ser humano ele tem essa necessidade, né, de expressar essa sua fé em alguma coisa. Né? Por exemplo, eu sou cristão, eu creio na Bíblia como regra de fé e prática e obedeço a Bíblia. Mas se eu conversar com uma pessoa que não professa a mesma fé que eu, a pessoa até crê de uma certa forma e ela expressa, né, da forma que ela acredita, ela expressa a sua fé. Então é natural do ser humano acreditar em alguma coisa, ter alguma crença em alguma coisa, e é onde muitas vezes entra o erro, o engano, né, no coração do ser humano. Perceba que aqui, né, o misticismo oriental, nas 2 décadas o Ocidente tem sido invadido pela espiritualidade holística. E o holismo está na moda e faz parte do culto da elite cultural. E está nas universidades, nos cinemas, com filmes de sucesso, nos livros de autoajuda, que inclusive foram best-sellers, e até mesmo no currículo escolar. Então nós vemos, amados irmãos, o crescimento avassalador, né, dessa espiritualidade holística, e como nós lemos aqui, estão nas escolas, está no currículo das pessoas, na elite das pessoas, no meio da elite, essa espiritualidade holística está inserida. E nós precisamos tomar esse cuidado, porque nos dias atuais que a sociedade pós-moderna está vivendo, o crescimento desse movimento holístico espiritual está crescendo. Nós vemos por aí, não precisamos sair muito longe, né, no centro da nossa cidade, nós vemos clínicas terapêuticas que tratam, né, o corpo, o espírito, né, tratando assim dessa forma, tentando trazer as pessoas, né, inserir as pessoas nesse contexto dessa espiritualidade holística. São meios de alternativas, né, que as pessoas acham para expressar a sua fé, né, para preencher o vazio da sua alma. Mas nós sabemos que esse vazio que está na alma do ser humano somente será preenchido através da palavra do Senhor, porque a Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas para que a luz do Evangelho de Cristo não resplandeça sobre os vossos corações. Então esse é o objetivo, né, de Satanás, né, a sutileza de Satanás nos dias de hoje, é de enganar as pessoas, né, com esses movimentos espirituais, tentando levar as pessoas para esse outro lado, tentando enganar as pessoas, e infelizmente muitas pessoas, né, têm entrado por esse caminho. Mas glória a Deus, né, pela Igreja do Senhor, que sempre tem, né, trabalhado nessa área do ensino, explanando, né, a palavra do Senhor Jesus. Então nós entendemos que hoje tem crescido de uma forma avassaladora, né, de uma tal forma que nós precisamos estar atento a esses ataques, né, sigilosos, né, do adversário. Então vamos dar uma passadinha aqui no fundamento da espiritualidade holística, como nós lemos aqui no início, que, a grosso modo, a espiritualidade holística diz que tudo é Deus, tudo no universo estaria interligado, e assim o divino, o homem, a natureza são uma coisa só. Essa é a crença, é a definição, né, da espiritualidade holística. E nós temos aqui a sinopse: a ausência de um Deus pessoal e a ausência de uma verdade factual são o fundamento da espiritualidade holística. E a espiritualidade holística e a Bíblia. O problema do pecado. Nós vamos entender aqui, o problema do pecado. O holismo, ele comete um certo erro crasso e fatal. Esquece o problema central do homem, o pecado. Nós que cremos, né, na palavra e temos a palavra de Deus como regra de fé e prática, nós sabemos que o ser humano, ele precisa passar pelo caminho do arrependimento. O ser humano, ele precisa, né, crer na palavra, ele precisa se arrepender, ele precisa nascer de novo, né, ele precisa ter um encontro real com Deus para que a sua vida seja transformada. E a espiritualidade holística,
Então ela já tem aqui, já percebemos aqui esse grande erro, essa grande falha, porque não é tratado, né, o pecado na vida do ser humano, não é tratado as doutrinas que nós ensinamos, as doutrinas bíblicas, né, do novo nascimento, a doutrina da regeneração, né, a doutrina do batismo, tudo isso nós sabemos que nós precisamos passar por esse caminho, né, para que nós tenhamos uma vida com Deus, né, uma vida de alegria, uma vida de gozo com o Senhor Jesus. Então aqui nós já vemos que a espiritualidade holística ele já comete esse grande erro, porque isso não é tratado. E acredita que o cristianismo é uma religião superada e que, portanto, deve ser substituída por uma nova forma de expressão cultural e espiritual. E os seus seguidores têm os seus corações endurecidos pelo engano do pecado, conforme Hebreus 3:13. Infelizmente, é uma realidade que nós não podemos, né, esconder, que o ser humano tem o seu coração endurecido, né? E como nós falamos aqui, quando uma pessoa que não serve a Deus, que não teve contato nenhum com a palavra do Senhor Jesus, fica difícil para ela entender o Evangelho. Ela precisa que a sua mente seja trabalhada, né? Ela precisa que a sua mente seja transformada, ter uma nova mente em Cristo para entender a palavra, para entender acerca, né, das doutrinas bíblicas. Então isso é muito importante e nós precisamos pontuar isso também, seria de grande valia. E também aqui para nós entrarmos aqui no tópico de número 4, que vai falar aqui acerca da espiritualidade holística e a Bíblia, nós vemos aqui no final, no último parágrafo, vai nos dizer assim: e ainda ao entrarem em contato com espíritos enganadores, que pensam ser forças cósmicas, entidades espirituais impessoais, sentem-se confortáveis nessa modalidade religiosa. Isto é um engano que será fatal se não vierem ao arrependimento pela fé. E tem pessoas que se sentem bem, né? As pessoas quando estão nessa nova modalidade que está sendo aí apresentada, né, como nós lemos ali, que está no currículo, está entre a elite das pessoas, as pessoas até se sentem bem, né? Existem aí até retiros holísticos que são feitos, né, que pessoas se retiram para campings, para lugares retirados, para trabalhar o espiritual junto com dietas, né, com jejuns. Isso tem acontecido com frequência, basta você pesquisar que isso já está em alta no meio da sociedade. E as pessoas, infelizmente, têm sido enganadas, né, por esta sutileza de Satanás, né, da espiritualidade holística tem sido, né, uma grande ferramenta de Satanás para tirar as pessoas, né, da presença de Deus. Infelizmente, pessoas que estavam conosco, como eu disse, serviam ao Senhor junto conosco, infelizmente hoje têm se deixado, né, levar por essas práticas que vão lhe afastando cada vez mais da presença do Senhor Jesus. E seria interessante nós pontuarmos aqui também 2 Timóteo, capítulo 2, o versículo 24 e o versículo 24 e o 25, que vai nos dizer assim: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinado, com mansidão. Ou seja, nós que temos a palavra da verdade, nós não podemos contender com essas pessoas, porque não vai levar a lugar algum. Nós precisamos ser manso, né, e instruir as pessoas, né, com moderação, com sabedoria, com educação, porque infelizmente tem pessoas que tentam contender, tem pessoas que querem, como assim, forçar a porta, né, querem forçar o evangelho para que as pessoas saiam do erro. Mas não, é necessário que o servo do Senhor não viva com a contender, e seja brando para com todos e apto para instruir. Ou seja manso, seja brando e ele esteja apto para instruir tais pessoas que vivem nessa prática. Então nós entendemos, amados irmãos, que o único caminho que vai levar a Cristo, como nós lemos aqui no início, é Jesus, é através da palavra, como está no texto áureo. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ainda que um anjo desça do céu
ele apresente um outro evangelho, né, que seja anátema. Então nós precisamos crer e acreditar na palavra do Senhor Jesus, que nós temos ela como regra de fé e prática, e assim nós vamos alcançar o céu de glória que está prometido, né, para os servos do Senhor Jesus. Então, com alegria, nós queremos aqui deixar aqui esse subsídio para os irmãos, os professores, e que você possa, né, fazer um bom proveito aqui, né, dessas palavras, desse estudo sobre a sutileza da espiritualidade holística. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.